Meus irmãos, vamos dar continuidade, né, àquela parte falando sobre esse estado intermediário que é o Sheol e mostrar algumas características, alguns pontos de vista e alguns fatos que nós devemos aprender a respeito desse local para nós tirarmos a nossa dúvida enquanto a esse primeira palavra que descreve aí o destino dos mortos, né, ou o estado intermediário. Então, uma observação clara a respeito dessa palavra é que, se nós observarmos, é que na maioria das vezes, né, dos casos, Sheol, ele é traduzido por sepultura. Então, observe que a sepultura, então, ela se destaca como a tradução melhor e mais comum. Agora, observe o detalhe: sepultura para Sheol, lugar dos mortos. E também tem sepultura como uma cova, um local para onde vai enterrar o corpo de um defunto. Nós estamos aqui falando a respeito do local dos mortos. Então, a melhor palavra que mais se repete, que mais se destaca é a sepultura. Agora, com relação à palavra abismo, então, observe só. Então, observe que há três casos que essa palavra ela se refere ao mundo dos mortos. Então, é em número 16 e 30, ou 33, e Jó 17, 16. Agora, se você observar, se esse palavra abismo fosse traduzido por sepultura, então ela não mudaria o sentido. Então, observe que essa palavra abismo ela é considerada como a tradição do Sheol, mas ela tem a mesma conotação também de sepultura. Agora, se nós observarmos aí, nós temos aí a palavra inferno, né? Como ela traz uma referência no Antigo Testamento como Sheol. Agora, observe, se nós pegarmos a palavra inferno e observar a sua definição, né, no seu uso coloquial, ela traz um sentido mais de punição maior. Já o Sheol não tem esse significado, mas assim, o Sheol mostra o estado dos mortos, que abrange quem? Abrange tanto os perdidos como aqueles que são salvos, que na antiga aliança, quando morria, eles iam para o Sheol, não é isso? Seio de Abraão e também o lugar de tormento. Mas observe que a palavra Sheol para sepultura, ela é mais apropriada. Então, algumas pessoas acreditam que a palavra inferno, no sentido de Sheol, denota um estado de quê? Um estado de morte, não é isso? De uma separação. É como alguém dizer assim, dizer que o Sheol, ele é o conjunto do local do Tártaro, do seio de Abraão e também esse lugar de tormento que seria também esse inferno. Então, Sheol é tudo isso, não é isso? É tudo isso daqui. Então, vai aí esse detalhe para você entender aí essa expressão Sheol, diferenciar da palavra inferno, sepultura, abismo. Outro detalhe também é que alguns estudiosos ele entende, né, que a palavra sepultura ela é entendida como literal e também figuradamente, ou seja, a palavra sepultura na Bíblia, Sheol, ela é tanto literal para uma cova, para um local onde vai o corpo da pessoa, mas também para um local espiritual, um local do lugar dos mortos. Então vai aí essa diferenciação para vocês entenderem que muitas vezes aparece na Bíblia a palavra Sheol para sepultura literal e também Sheol para lugar dos mortos. Quando nós lemos agora, fazemos uma lista, né, a respeito da palavra Sheol,
Então, observe que essa palavrinha aí, ela vai indicar que, quanto à sua direção, esse Sheol, ele é para baixo. O local é na terra. E quanto à sua natureza, ele descreve um estado de morte, não é isso? De uma separação. Tá ali, as pessoas estão lá, nesse local, aí, no lugar de tormento, esperando o dia da ressurreição dos seus corpos, sem glória, que será no juízo final. Outro detalhe é que o próprio Jesus, né, o próprio Deus, ele condena as pessoas que querem consultar os mortos. Então, em relação aos vivos, há um contraste, não é isso? Nem aqueles que estão lá no Arnes, né, podem vir para cá, e aqueles que estão aqui com vida podem chegar a esse local. Então, se torna um pecado consultar aí os mortos. Há um contraste muito grande entre os vivos e os mortos. Outro detalhe também, que essa palavrinha no Antigo Testamento, Sheol, né? E você tem que diferenciar se Sheol se refere ao lugar dos mortos ou simplesmente uma sepultura para onde as pessoas iriam com o seu corpo. Então, essa palavrinha, ela sempre está relacionada com o quê? Com lamentação, então, com angústia, com medo, com terror, com choro, com silêncio, não é isso? Com nenhum conhecimento. Aqui nessa parte aqui, sem nenhum conhecimento, eu acredito que traz mais uma conotação de uma sepultura física. Punição, já aqui, ó, eu acredito que traz mais uma ideia do lugar dos mortos, pessoas que vai para este local, não é isso? Que está sendo punida, esperando o dia da ressurreição, estão sendo atormentadas. Então está aí alguns detalhes que nós falamos a respeito do Sheol. Depois nós vamos aprender sobre Hades, Tártaro e, por fim, o lago de fogo, que é o Geena. E, por fim, né, a duração desse Sheol, esse Sheol ele vai, ou sepultura, né, ao lugar de tormento, inferno também, com a repartição dos ímpios perdidos, ela vai terminar quando Cristo ele julgar, ele ressuscitar as pessoas que estão nesse lugar no juízo final. Como eu disse a vocês, as pessoas que estão salvas hoje estão no paraíso, porque Cristo levou cativo ao cativeiro. Mas se Cristo não levasse essas pessoas para o paraíso, então os salvos, quando morresse, ele ia para esse local chamado Sheol. Mas para onde? Para o seio de Abraão. Então, o seio de Abraão ficava onde? No Sheol. Então, existe o Sheol no seu contexto completo, que o Sheol era o lugar dos que morrem, lugar dos mortos. Então, nesse local tinha o quê? Tinha seio de Abraão. Nesse local tinha o que mais? Tinha ali o Sheol, o inferno dito, e o Tártaro, o abismo, que é mais embaixo. Então, esse local vai se findar quando Cristo, ele no juízo final, ressuscitar os mortos e lançar esses mortos aonde? No lago de fogo, aonde o fogo não se apaga, o verme não morre, os bichos não morrem, e lá há somente tormento, ranger de dentes, não é isso? E muito sofrimento. Meus irmãos, graças a Deus, então aprendemos aí a respeito do Sheol, de algumas características que esse local ele tem, e nós aqui mostramos que o Sheol, né, ele tem essas características. Era o local da morada dos mortos. Foi por isso que Davi disse que quando morresse, o Senhor não deixaria a sua alma no inferno ou no Sheol. Então, nós aprendemos que esse local tinha o local a parte do justo, que era o seio de Abraão. Havia uma divisão muito grande, tinha um lugar de sofrimento, que nós podemos dizer que é o inferno, e mais embaixo o abismo, não é isso? E tanto esse local aqui dos pedidos
poderia ser conhecido como sepultura. Então, quando alguém era sepultado, alguém descia para onde? Descia para o mundo dos mortos, que é o Sheol. E lá tem repartição: o seio de Abraão, lugar de tormento, e embaixo tinha o abismo. Vamos orar. Pai de amor, Senhor Deus Jesus, obrigado, Pai, por esta aula. Abençoa os teus servos, os teus filhos, continua abençoando poderosamente, Pai. Dá a eles o que ele mais precisa, necessita. Abençoa sua família, abençoe seus filhos, abençoe seu pai e sua mãe, no nome de Jesus, Pai. Amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.